Coloquei para gravar, está feito de novo. Tá. Se tudo deu certo, vocês estão vendo a tela do meu computador e o mouse mexendo aí. É isso? Oi? Sim. Aparecendo o SQL. Sim. Tá legal. Olha só, os testes, né, a gente deveria fazer somente com... eu estava pensando num cronograma assim, trabalhar essa semana para encerrar o aplicativo, pensando em loja simples. Então, a gente focaria até sexta para acabar a loja simples no programa, tá? Tá. E semana que vem, a gente repetir os testes, porque a origem de todos os valores é na loja simples, né? Então, é ali que tudo acontece. E aí, semana que vem, a gente não teria o que pensar na execução de testes na loja, e somente ia repetir e vendo como que isso se comporta no central. A gente liberar o central também, tá? Tá. E o que acontece? Eu estava pensando o seguinte, a gente ter em mente como que o sistema tem que se comportar no cliente, tá? Como que ele tem que se comportar. Então, assim, a ideia desse projeto era encerrar o módulo financeiro e deixar o módulo financeiro de um jeito fácil de ser usado por qualquer um, né? Inclusive ser fácil para dar treinamento e também ser fácil de ser implantado. Então, essa daí que foi a proposta de terminar o módulo. Então, eu estava pensando em algumas situações aqui para que isso realmente se torne realidade aí na empresa. Exemplo, eu pensei aqui da gente trabalhar com um ambiente, inicialmente, instalado numa pastinha chamada de ambiente de treinamento, né? Então, seria tipo com esse prefixo aqui, ó, V7 treinamento loja única. E aí, nesse ambiente, a gente tem o RP, um modo de treinamento, e não precisaria do PAF-ECF, não, tá? Para esses testes que eu estou fazendo, o que emite nota fiscal de consumidor eletrônico, a gente não precisaria mexer essa semana. Na semana que vem, poderia ser o caso de usar. Não precisaria também estar autorizando nota, porque a gente está falando só de financeiro, então a gente não está falando de parte fiscal nem nada. Então, isso já pouparia um tempo de aguardar a autorização da nota, né? Às vezes o ambiente pode cair, o ambiente, dependendo do horário, pode não funcionar. Então, seria para agilizar um pouco esse processo mesmo. Depois disso, é interessante vocês darem uma olhadinha aqui no próprio grupo, aqui, controle de qualidade. Se vocês virem aqui em arquivo, tem aquele script que é para... Na verdade, a gente tem alguns scripts aqui guardadinhos, eu até coloquei mais um. Então, existe aqui esse script que é para realizar o truncate em todas as tabelas da instância. Então, esse camarada aqui é o quê? Por exemplo, eu faço a instalação do programa como treinamento e coloco aquele prefixo no banco. Então, eu vou estar com ele instalado com esse prefixo aqui, tá vendo? Então, daqui para baixo, tudo seria esse ambiente de teste que eu estou fazendo. Se eu simplesmente catar o script aqui, eu só preciso fazer uma alteração bem pequena nele. Pego daqui até aqui embaixo, ó. Copiar. Fazer de novo aqui, ó. Faço uma query nova. E aqui onde está esse comando like, que está autocom 3, se eu deixar assim, ele vai apagar todos os meus bancos. Eu quero só desse prefixo aqui que foi do teste. Então, eu troco ele aqui, tá vendo?
E esse end not like tabela significaria que ele não apagaria nenhum banco que tem o nome tabela dentro. Tá? Nesse momento aqui, eu quero entrar com uma base totalmente vazia, então eu vou deixar ele apagar, inclusive, o tabela. Tipo, vai apagar a cadastro de cliente, tudo, né? E era legal também ele apagar o banco rede de lojas, porque aí o cliente vai entrar, não vai fazer nenhuma puxada de cliente pré-existente. Então, eu vou colocar aqui um end like, esse camaradinho aqui. End like, eu vou colocar esse de lojas e boto para executar. Vou colocar aqui. Então, esse script aqui apagaria todo esse banco, né? Tá? Depois disso, eu deixei um outro script aqui, apagar DBFs, né, do PRG. Opa, falei tudo errado. Apagar DBF do PDV. Fiz um download dele aqui, ó. E esse cara, vocês pegariam ele aqui, esse script, e vai colocar ele aqui dentro da pastinha modo treinamento. Só copiar ele aqui dentro. Aí, na instalação do programa, vocês vêm aqui no Autocom 3 VFP, que é uma instânciazinha do Visual Fox Pro, um pouquinho menos carregada do que a que a gente desenvolve mesmo, mas dá para usar. Então, a gente abre, dá um set default to get dir para ir lá para a pastinha do modo treinamento. Vem para cá, dá um CD, você vê que você está dentro da pastinha modo treinamento. E dá um do. Aqui chama o script lá, deixa eu pegar o nomezinho dele. Isso, ó. E essa instânciazinha do Visual Fox Pro, deixa ela sempre aqui aberta, né? Pode ficar um pouquinho menor assim, ó. Tá? Pode deixar ela um pouquinho menor. E isso daqui faz o quê? Ele apaga todo o DBF dos dois PDVs. Ele apaga toda a pastinha do database aqui do modo treinamento. Ele não está deletando os arquivos, ele está só apagando o conteúdo. Ele apaga também todo o conteúdo aqui do NFCE. Deixa tudo vazio. Então, o que eu tenho? Eu fico com uma rotina aqui que está... Deixa eu tirar isso aqui, porque isso aqui era só uma vez só. Então, durante os testes, sei lá, eu fiz um teste de uma parte do sistema, eu venho aqui no SQL, executo e deixo ele apagar o banco todo, né? Então, ele vai estar limpando todas as movimentações financeiras, emissão de nota, vai ficar tudo vazio, e venho aqui e rodo essa rotina, e eu apago também todo o DBF do PDV. Por que eu estou falando isso? A gente vai estar testando no sistema o financeiro inteiro, desde dinheiro, POS, parcelamento, convênio empresa, é coisa que não acaba. Então, isso vai gerar muitos lançamentos no sistema. E como essa semana a ideia é testar o software, é bom que vocês façam os testes pontualmente. Por exemplo, eu vou testar dinheiro. Aí testei, eu vi os lançamentos, vi que tudo deu certo. Limpo todo o banco. Vou testar agora parcelamento. Testo todo o parcelamento, limpo o banco. Se vocês fizerem tudo, vai ser difícil vocês olharem o detalhe do aplicativo, porque gera lançamento para caramba dentro do programa. Tá? Cada cupomzinho gera muitos lançamentos, e isso vai dar um desdobramento que às vezes vai ficar difícil de analisar se o software fez a operação correta
de forma matemática, né? Então, teria que olhar isso tudo para garantir que está tudo certinho. Então, essa parte aqui é isso, né? Então, sisteminha instalado nesse ambiente, loja única, né? Seria tipo esse aqui, o V7 treinamento LJU, com RP, modo treinamento e nota fiscal de consumidor eletrônico no PDV. Última versão do software tem que estar instalada, que é a que o Júnior está fazendo o build aí. E, basicamente, essa parte eu encerro por aqui. Alguém tem alguma dúvida sobre como fazer isso tudo que eu falei aí? Não. Nada, nada? Posso seguir? Instalar sistema, fazer ambiente, isso tudo está ok. Oi. Oi, sim. Tá tranquilo. Tranquilo? Então tá. Outra coisa também que eu gostaria de fazer essa semana é a gente não pensar no cliente pré-existente. Um cliente que já tenha sistema da Autocom, tá? Então, não é meu foco. O foco que eu gostaria que vocês dessem é o seguinte: instalação limpa do software. Por quê? Eu quero criar com vocês um modelo de treinamento do sistema financeiro. Aí a gente vai ver, vai aprender, vai acertar alguma documentação que não existe, vai aprender o processo, e a partir disso, isso vira o nosso treinamento oficial de financeiro. Aí o cliente que já tinha o software e tal, a gente toca esse assunto na outra semana, entendeu? Então, qual é a ideia? Primeiro, vocês manjarem bem do sistema, no padrão, né? O padrão, a partir desse modelo que a gente está montando, e depois a gente pega um cliente já existente e adequa ele ao padrão novo, tá bom? Então, vamos nessa linha aí, tá? Posso seguir? Pode. Então, tá. Durante essa semana que eu estava trabalhando, eu já estava com minha database aqui bem avançada, né, com muita coisa feita, e antes de eu zerar a database, eu printei as coisas que são mais importantes no programa, para eu não esquecer nada, né? Então, eu vi aqui que eu configurei o meu sistema inicialmente como farmácia e drogaria, porque é o ambiente com mais recursos, né? Então, eu falei, vou fazer logo do farmácia e drogaria. Isso daqui eu jogo no time depois aí para vocês. Depois eu vi que eu configurei o meu sistema de venda, de PDV, para identificar o vendedor no início, porque também é para poder olhar comissionamentos, etc. Depois eu printei aqui a última nota que eu emiti de NFE, porque senão fica dando rejeição, né? Então eu falei, eu vou anotar minha última nota, e depois quando eu configurar o sistema eu sigo a partir daí. E eu aconselho vocês também a fazer isso se vocês zerarem o ambiente, uma instalação limpa, e for testar a nota eletrônica para poder sempre manter a numeração. Depois eu vi que o meu cadastro de loja, eu usei os dados da Autocom, que é para poder emitir as notas, usar o certificado. Depois eu vi que eu cadastrei 3 produtos apenas, tá? E também cadastrei um serviço, né? Então tenho 3 produtos e um serviço. Esses daqui o sistema cadastra sozinho, a gente vai ver isso agora. Depois, as formas de pagamento, vocês vão perceber que eu criei todas, eu usei todas as formas. Isso daqui o sistema já trouxe para mim, mais alguma coisa que eu modifiquei. As categorias o sistema já colocou todas, já fez as descrições, as categorias financeiras todas também. Categoria de vendedor, eu fiz uma categoria de vendedor de comissão por forma de pagamento e outra de comissão por produto. São 2 critérios que o sistema pode ter. Eu cadastrei 2 categorias. No de forma de pagamento, eu coloquei 10% em todas as formas de pagamento, e na comissão de produto eu fiz a mais simples, que é
20% sobre todos os itens vendidos. Depois disso, nas categorias, eu coloquei um print aqui para poder lembrar, e a outra aqui também eu deixei um print aqui para lembrar. Cadastrei 2 vendedores, o vendedor loja, vocês veem aqui pelas modificações do programa que ele é um registro fixo, não pode ser alterado e nem tem comissão. Coloquei a Ana Cristina ganhando comissão pela venda de produto e coloquei eu ganhando comissão pelas formas de pagamento. São 2 critérios bem diferentes. Então, isso significa que na hora que eu estou fazendo o teste, eu tive que fazer venda só com o Wilder e verificando se eu estava comissionando pelas formas de pagamento. Depois, venda só com a Ana Cristina e vendo se ela ganhava comissão pelos produtos. Cancelamentos dessas vendas, vendo se comissão estorna. Então, a gente vai ter que trabalhar isso tudo aí. Vocês vão perceber que o cadastro de cliente, o sistema já cadastra uma boa quantidade de clientes que são redes de operadoras aqui. Eu vou ensinar sobre o que é isso, qual é o impacto disso agora no programa. O sistema já traz as diversas redes pré-configuradas também. O sistema já traz algumas contas correntes, e agora vai ter aqui conta corrente de PDM e outras coisas. Aqui é uma visão do meu financeiro, do meu extrato financeiro, né, como fica. Você vê que tem banco, tem as contas de caixa, outras contas, subsídios, créditos de PDMs recebidos, e basicamente isso daqui é o que eu cheguei a movimentar no programa para fazer ele dar certo, tá? O que acontece? A gente tem agora só que controlar a ansiedade e olhar pedaço por pedaço do programa e entender cada um desses recursos aí, em que momento que cada um entra, qual momento que a gente usa e qual momento que não usa. Então, vamos começar a brincadeira aí, tá bom? Olha só. Eu renomeei minha database aqui, porque como eu estou desenvolvendo, eu quis guardar ela aqui para, às vezes, eu precisar de alguma referência, tal, mas nesse momento, é quase se eu tivesse acabado de instalar o programa. Eu rodei o script que limpei os banquinhos do PDV e também limpei aqui meu banco do SQL. E minha database local aqui, ela está renomeada. Então, quando eu rodar o meu console update, eu acho que eu só vou precisar trocar a tela que eu estou compartilhando. Deixa eu passar para uma outra aqui. Porque deixa eu ver o que eu faço. Acho que eu vou passar o desktop para essa. Espera aí. Só um minuto. Acho que vai ser melhor fazer isso. Tornar esse meu vídeo principal. Ver se eles estão certos. 4, 2, 3, 1, tá. Será que vocês estão vendo essa aqui que eu abri o iniciado Windows? Então tá. Então vamos lá. E esse negocinho aqui também vai ajudar bastante, né? Que é o Ambifest aí, né? Para ajudar a fechar os aplicativos e abrir. Então, aqui eu vou rodar o console update primeiro, para ele criar as coisas aí. Então, vamos lá. Simples Nacional, farmácia e drogaria e segue.
Bacana. Aí agora, vamos lá. Lembra aquele grupinho do Telegram que eu comecei a fazer com o pessoal? Olha lá, acabei de instalar o sistema e agora? Isso daqui, mais ou menos, foi uma coisa que foi me guiando aí para fazer essas mudanças no aplicativo. Porque, assim, sem esse básico aqui, a gente não vai estar configurando certo software nos clientes. Então, por exemplo, você vê que aqui a primeira dica é, assim que acabou de instalar o sistema, é importante que logo em seguida realize o cadastro das contas que o cliente vai usar. Financeiro Contas, e já cadastre a conta Caixa Geral, bancária, Bradesco. Aproveite para verificar se o cliente possui outras contas bancárias e já realize esse cadastro. E abaixo um print do cadastro inicial. O sistema, essa versão que vocês estão recebendo, vai estar com bastante mudanças aonde estão as funções, tipo, as operações estão aqui, né? Então, tinha operação que estava meio perdida em outros módulos e era do financeiro, vieram para cá. As tabelas diversas, às vezes a gente tinha uma tabela que era do financeiro e ela só aparecia no módulo cadastro. Então, é bacana uma releitura do aplicativo, do tipo, abrir o financeiro, deixa eu ver o que esse módulo tem agora, com essa versão. Então, você vê que eu tenho boletos emitidos, pendentes, caixa analítico, diário, cobrança, comissões a pagar, contas a pagar, receber, convênio empresa, extratos, fechar vale funcionário, ficha financeira, financeiro global, importar o arquivo KNAB. Tabelas diversas do financeiro, cadastro de atividades, bancos, cartões, categorias de vendedores, categorias financeiras, centro de custos, condições comerciais, contas, despesas, formas de pagamento, gratificação de vendedores, planos de contas, redes, taxas, taxa de entrega e vendedores. Então, isso aqui é meu módulo financeiro atual. Outra coisa que vocês vão perceber é que aqui no meu menuzinho de tabelas, eu abri um pouquinho, deixei o sistema um pouquinho mais organizado. Então, as diversas ficaram com um pouquinho mais, algumas coisas apenas. A financeira está refletindo o que eu acabei de ler aqui embaixo. Produtos ficou mais simplificado. Fiscais, eu trouxe tudo que é parte fiscal para cá. Então, coisas também estavam misturadas entre diversos e produtos e era fiscal, veio tudo para esse grupo. Requisições OS e farmacêuticas. Eu não sei porque ainda não está aparecendo, mas eu vou ter que olhar isso aí. Mas estaria entrando aí PBMs e algumas coisas do tipo, tá? Mas aqui eu estou com um bugzinho nessa exibição que eu ainda não consegui arrumar. Então, essa organização aqui do programa é importante reler o aplicativo, entendeu? Para saber onde as coisas estão, né? Então, como a gente está falando do financeiro, vamos concentrar um pouquinho nesse modo. Usando a dica aqui do Telegram, ele fala que a gente tem que dar uma olhada no nosso cadastro de contas. Então, as contas ficam aqui, ó, nesse negocinho aqui, ó, contas. E aí, quando eu já abro, você percebe que o sistema já fez para mim a conta Caixa Geral, que era uma dica que estava sendo dada aqui no Telegram, né? Então, se já está, não preciso fazer, o programa já fez. Fundo de caixa é uma conta agora que vai controlar o fundo de caixa das lojas. Né? Fundo de caixa é aquele dinheiro do troco que vocês veem muito aí na entrada e saída de operador, já controlar por ali. Eu já mando uma conta corrente, já mando uma conta de dinheiro, como recebimento de caixa, uma conta múltipla, sem modalidade de pagamento, faturamento de compras e uma conta de troca. Tá? A conta corrente aqui seria a primeira mudança que a gente faria numa instalação do cara. Em vez de deixar o nome como conta banco, a gente poderia colocar aqui Bradesco, por exemplo, para ficar mais próximo do cliente, entendeu? E numa situação que o cliente tivesse, por exemplo, mais uma ou duas contas correntes, a gente cadastraria essas contas correntes aqui. Agora, o que é importante ver numa conta corrente? É que eu deveria marcar isso aqui, que é para usar como pagamento de título, não esquecer de fazer isso. Tá? Isso é importante, esse negócio aqui. E sobre a parte de boleto bancário, seria interessante só colocar naquela que você for usar boleto bancário mesmo. Não ter que colocar em todas, tá bom? Só que é o seguinte, quando você for fazer algum tipo de parcelamento, né, a gente deveria ter também algum tipo de integrador, mesmo que seja nenhum.
para dar certo. Então, quando a gente for mexer na conta de parcelamento, a gente dá uma olhadinha nessa parte aqui. Vamos começar aqui pelo mais básico do programa. Ó. A gente, então, viu que conta corrente a gente já acertou, tendo aqui a conta do Bradesco. A próxima dica aqui seria comissões e gratificações. Então, vamos dar uma olhada nisso. Gratificação de... Cadê? Categorias de vendedores, né? Então, você vê que o software já tem o loja, eu não consigo mexer, então, loja, eu não comissiono em nada quando é loja. Eu tenho uma de vendedores que eu vou fazer naquela dica. Vendedores com comissão sobre formas de pagamento. Tá? Então, aqui nesse momento, eu tenho somente dinheiro, então eu vou colocar 10% nele. Vou fazer uma outra. Vendedores com comissão sobre venda de produtos. Vou jogar 20% para cá. Então, aqui eu já defini duas regras de comissionamento. Depois disso, eu vou cadastrar vendedores. Então, vocês vão ver que o vendedor loja já vem. Eu vou cadastrar aqui o Wilder. Vou colocar ele como forma de pagamento e vendedor padrão. Tipo de comissionamento. Vou colocar o mais simples, que vai ser percentual sobre a forma de pagamento com pagamento no ato da venda. Esse é o mais simples que tem. A gente começa por aí. Em questão de testes, dá para perceber que isso tudo aqui deveria fazer parte de um conjunto de testes, né? Mas agora vamos no mais simplesinho, no ato da venda. E vou fazer aqui a Ana Cristina como vendedor sobre venda de produtos, vendedor padrão e comissão percentual sobre as vendas. Também é bem simples. Então, essa segunda dica que eu atendo. Depois vem taxas de entrega. Então, vamos dar uma olhadinha nas taxas. Aqui seria se eu colocasse uma taxa padrão. Digamos que eu vou colocar que a taxa seja de R$3 para todas as entregas. E aqui na dica, o programa fala que a gente deveria cadastrar esse produto como taxa de entrega, ter um grupo, departamento fabricante chamado taxa, natureza de estoque de serviços, etc. Então, vamos dar uma olhada nisso. Já coloquei aqui um valor de R$3 como fixa. Vou no cadastro de produto e vocês vão perceber que o serviço de taxa de entrega já está cadastrado no programa. Não posso alterar. Esse camarada aqui também está vindo como registro fixo do sistema. Então, o que eu estou mandando aqui junto? Ó, serviços e taxa de delivery já estou mandando cadastrado, valor de frete cadastrado, juros de pós e TEF cadastrado, outras despesas e valor de seguro. Isso tudo aqui já vai pronto no programa. A taxa que está como dica para alguém fazer, você vê que não precisa mais fazer, porque já está vindo aqui como serviço, já está no departamento taxa, fabricante taxa, e em todos os subgrupos aqui apropriados. Esses subgrupos já vão vir todos prontos também. Grupo de produtos está como taxa, fabricante tem ele aqui. Esse código que está aqui nunca vai ser 2, né? Porque um cara que já está pré-instalado, às vezes ele já tem vários, e o sistema vê o próximo código disponível e cadastra taxa. Tá? Os subgrupos também estão aqui. E isso tudo está sendo cadastrado previamente, porque se a gente pega um relatório de produtos vendidos ou serviços prestados e tem gráfico, eu tenho que ter isso aqui, porque senão o software fica capenga, né? Ele não vai exibir os gráficos certinhos. Então, ele já fez esse cadastro todo. E os demais estão indo tudo para a mesma coisa ali, ó. Como taxa, taxas, taxas e taxas. Viu? Então, todo mundo ficou no mesmo grupo de taxas. Então, você vê que essa dica aqui foi bem fácil de atender, né? Foi só colocar aqui um percentual fixo se a empresa tivesse. Depois vem a parte de POS, TEFs e taxas. Então, se a pessoa fosse usar cartão de crédito, né? Todo mundo usa. Então, a gente dá uma olhadinha aqui em cartões. Isso, cartões. O programa já vai mandar vários aqui pronto, tanto para o grupo de POS,
quanto para o grupo de TEF. E são semelhantes, né? Só troca o meio. Então, o TEF eu tenho um débito, um crédito à vista, um crédito parcelado em uma vez só, um parcelado administradora de uma vez, e aí se repete para Mastercard e se repete para outros, para administradora outros, né? Então, tipo, se o cliente quisesse cadastrar uma outra bandeira, ele era só adicionar aqui no programa a bandeira que ele quer movimentar. Se não quiser isso, ele faz uma taxa padrão aqui no outros e o sistema começa a catar isso, tá? E o TEF é a mesma coisa. Sendo que o TEF tem uma diferença em relação ao POS, porque o TEF, às vezes, eu estou cadastrando Visa, estou cadastrando Master, e aparece um cara com um cartão de crédito da Hipercard, por exemplo. Então, caso eu não tenha uma Hipercard previamente cadastrada, o sistema vai considerar essa Hipercard como outras e vai utilizar as taxas que a gente colocar aqui para isso. Lembrando que o TEF atualmente ele não é mais configurado por bandeira, né? Então as taxas são configuradas por rede administradora. Então isso torna essa mudança que eu fiz aqui bastante viável, tá bom? Então o que a gente deveria configurar aqui quando a gente coloca o programa no cara? Digamos que ele não tenha teto, vamos ficar aqui só por enquanto aqui no POS. É saber com ele qual é a quantidade de parcelamentos que ele faz na loja, porque eu previamente já mando só uma vez. Então, se ele fosse usar 3, eu boto 3 aqui, tá vendo? E, basicamente, isso aqui já seria o suficiente para o sistema fazer venda, tá? Ele faz parcelamento pela administradora? Se ele não faz, a gente coloca a situação como inativa. Ele troca de cor, então quer dizer que no meu PDV ou no meu módulo de venda eu só vou estar mostrando as ativas, né? Então, aqui está em 3 vezes. E se o cara quiser controlar de verdade isso daqui, ele coloca as taxas que são cobradas dele, taxa de administração. Então, vamos fazer ficticiamente aqui de que o débito, o cara tem uma taxa de administração de 3%. E se ele faz uma venda de crédito, digamos que essa taxa de administração seja 5%. E aqui essa aqui de administração parcelada também seja assim. Então, você vê aqui na listagem que eu já defini administração para o débito e uma taxa de administração para o crédito. Ah, vou usar o resto? Então, é só vir fazendo a mesma coisa. Tipo, eu vou tirar a parcelada administradora, que não é uma prática comum o pessoal usar essa daqui. Vou colocar as taxas da Mastercard, que poderiam ser diferentes, tá? Não necessariamente é igual da Visa, cada uma faz a taxa que quiser. Isso aqui eu vou colocar a taxa e vou fazer que são 3 parcelas. Você vê que estou acertando aqui taxas. E cartões desconhecidos. Se o cara não sabe, ele bota a mesma de uma padrão, pelo menos para ele não ficar sem nada. Esse aqui com 3 parcelas. E para esse teste aqui, eu vou deixar isso aqui essa daqui como inativa. Então, isso aqui que apareceria no PDV da pessoa. Ah, ele tem TEF também. Então, a gente faz a mesma coisa aqui para o TEF, depois a gente mexe nisso. Outra situação aqui é o seguinte, que a pessoa deveria saber. Quando que essas operadoras pagam para ele? Então, digamos o seguinte. A regra geral é que débito paga no dia D mais 2, às vezes. E crédito, a regra geral, é D mais 30. Essa é a regra geral. Mas vocês vão ver que aqui um dos próximos posts aqui fala sobre isso, que mudou um pouco esse cenário. Então, atualmente, dependendo da negociação, a pessoa pode ter o débito recebendo com D mais 0 e o crédito também recebendo com D mais 0. Isso significa, na prática, o seguinte. Essa operação aqui normalmente é sempre à vista. Essa operação de crédito, se for crédito à vista, seria para o consumidor final pagar daqui a 30 dias. Né? E o lojista recebe daqui a 30 dias também. Esse camaradinho aqui é à vista. E esse aqui também teria as duas coisas.
E, digamos, uma operação normal, o consumidor paga daqui a 30 dias, mas o lojista recebe no mesmo dia. Entendeu? Isso está mais bem explicado aqui nesse post que eu fiz. Mas, olha só, considerando esses dois negócios, significa que eu mudo bastante o fluxo de caixa da pessoa, fazendo a configuração correta. Então, é importante saber com o cliente qual é a modalidade de recebimento dele, e a gente configurar isso aqui também no sistema. Então, digamos que o nosso cliente utilize essa modalidade aqui mais moderna, ele recebe no mesmo dia. Então, nesse caso, a gente vem para cá, ó, Visa Crédito, e aqui a gente coloca a data de recebimento como 0. Então, ele vai receber no mesmo dia da venda. Depois eu venho aqui para o crédito à vista e tiro o 30, coloco 0. Significa que ele recebe no mesmo dia. Mesma coisa para esse. E eu não vi se eu salvei. Ah, salvei. E mesma coisa para esses aqui, ó. Discussão da tarde. Na etapa de teste, a gente tem que usar tanto esse quanto esse, porque isso muda o fluxo de caixa, né, de recebimento. O quantas a receber vai com outras datas. Então, isso tudo a gente tem que se organizar para testar o programa em cada uma dessas etapas aqui. Vamos lá, seguindo aqui as dicasinhas, e finalizou por aqui, né? Essa coisa aqui do Telegram. Depois disso, o Telegram deu uma pausa, porque teve que fazer muita coisa aqui no programa, e eu queria só mandar mensagens por Telegram de coisas que já estão completamente fechadas no programa. Agora já vai dar para a gente colocar mais conteúdo lá. Então, olha só, inicialmente, conta corrente foi definido e as diferentes operações de cartão. Só que para me vender no cartão, eu tenho que ter uma forma de pagamento de cartão. Então, eu venho para cá, eu não tenho ainda, eu adiciono aqui, por exemplo, um grupo de POS, que coloco aqui, ó, POS. Basicamente, seria só isso que precisaria. Mas o POS, como ele é de um grupo de parcelamento, é importante a gente colocar aqui, ó, um tracinho aqui, para que ele possa abrir as modalidades de pagamento lá no RP e no PDV. Então, se eu deixo vazio, ele tentaria ser compatível com a 6. Né? Então, ele tentaria fazer como 30, 60, 90, né? Então, aqui no POS aqui eu coloco, ó, quantidade de parcelas 3. Eu poderia definir fixo isso daqui, né? Assim. Mas o tracinho deveria ser a preferência na hora que a gente configurasse o programa. Seria o jeito mais atual. A gente cadastraria também uma forma de pagamento de TEF, né, para poder usar. E aqui é a mesma coisa. O TEF, o máximo que eu faço é 3 vezes e boto para 5. Então, aqui já fiquei com 2 modalidades de pagamento pré-configuradas. Quais são as restantes? Vamos fazer o resto aqui, ó. Vamos na sequência. Pós, TEF, vamos fazer aqui uma parcelado. Parcelado. Grupo parcelado. Vou parcelar no máximo em 3 vezes. Boto o tracinho e salvo. A próxima, convênio empresa. Essa daqui praticamente não precisa fazer nada. É só fazer isso aqui e salvar. A próxima aqui, convênio de PBM. Nota que o TRN Center saiu do sistema, não tem mais ele aqui. É só fazer convênio PBM e acabou. A próxima, vale troca. É só salvar. A descrição, colocar aqui, ó, troca. Só salvar. A próxima, cheque. O cheque é uma modalidade parcelada, então eu coloco 3 vezes e tracinho. Ticket. Só escrever aqui.
O ticket eu fiquei na dúvida se ele é parcelado. Deixa eu ver. Não. O ticket é só isso aqui mesmo. Ticket. E a livre, deixa como livre aqui, e foi. Onde estará disponível, colocar... Pronto, livre. Tá? E fazendo isso daqui, eu vou ficar com um sistema quase igual ao que eu já estava usando antes. Ó. Né? Dinheiro, POS, TEF, cheque, parcelado, convênio empresa, subsídio, livre e ticket. Então, essa parte aqui já foi. Próxima coisa aqui seria colocar aqui os privilégios aqui para o usuário, botar tudo aqui para ele aqui. Vou fazer a configuração aqui da loja para poder, daqui a pouco, poder emitir nota também, né? Então, vou botar aqui meu CNPJ. Empresa de teste 1. Número, telefone. Agora a gente andou mexendo no programa, tem uns asteriscos aqui que são os campos obrigatórios, né? Isso aqui sempre preencher. Eu vou usá-la como simples nacional. Código de acesso, hoje vai dar quanto, hein? 16 mais 11 vezes 2, 54. Tá? Que mais? Configuração de nota. Minha última nota foi a 6426, série 31. E para teste aqui do sistema, seria bom vocês mexerem aqui na natureza de operação, de venda, e liberar esse camarada aqui. Um 9. Para fazer nota de uso interno. Aí vocês vão perceber também que serviços está fixo, controle interno de obra está fixo, e emitir nota de produtor rural também está fixo, não mexe mais nisso. Tá? O restante eu posso abrir, editar e colocar algum recurso a mais ou a menos, conforme a necessidade. Então, esses ajustes que eu fiz aqui deixou o programa tipo pronto para um cliente agora começar a trabalhar. Tá bom? E aí, o que eu esperaria de vocês? Repetir esse processo até aí, fazer essa instalação do programa, configurar todos esses pontos. Tá? Nessa configuração desses pontos, deveria ver se tudo isso daí aconteceu tranquilamente, igual aconteceu aqui comigo. Porque vai fazer a build, vai puxar a build do site, né? E será que a instalação está ok? Tudo que eu fiz aqui vai acontecer também na instalação aí, tá? E ver se isso vai ficar legal. Para hoje, eu vou fazer com vocês aqui uma operação de venda de dinheiro e algumas movimentações financeiras ali no módulo, só para vocês conhecerem e já testar. Eu estava comentando com a Raquel que eu estava querendo fazer um trabalho com vocês durante a semana, da gente se encontrar nesse horário aí de 3 horas, até sexta.
para a gente otimizar esse trabalho de aprender o financeiro. Ou seja, em vez de eu chegar aqui e dar uma pancada de informação, vocês saírem daí com a mente cheia de coisa, vou fracionar isso em 5 dias, entendeu? Tá? Então, qual era a ideia? Hoje, pelo horário, talvez 5 horas, já dá para fazer alguns testes de instalação do programa. Amanhã vai passar o dia dando uma olhada nessa parte e nessa próxima explicação que eu vou fazer aqui de uma meia hora aqui, ainda nessa live. Aí vai trabalhar nisso amanhã, entendeu? E chegar no nosso encontro de 3 horas, a gente separa um momentinho para você mandarem alguma dúvida, se tiver, e eu mando mais um novo conteúdo. E aí a gente repete o ciclo dia após dia até esse módulo ficar totalmente entendido, tá bom? Então, essa primeira parte, o objetivo tem que fazer exatamente como eu fiz, tranquilamente, sem bug, sem nada, e seria isso. A Raquel talvez não manja muito ainda daquele negócio ali do banco, limpar banco, rodar o script, dá uma moral para ela aí, tá? Agora vamos fazer algumas coisas, algumas operações aqui no programa, tá? Posso seguir? Pode. Então, legal. A próxima coisa que eu vou precisar fazer aqui no programa é configurar pelo menos um PDV e um balcão. A tela está aparecendo aí com o software, né? Tá. Então, olha só. Aqui, para mim, está tudo rodando, né? O banco de serviços... O banco de serviços eu não vou precisar dele, não. Deixa quieto aí. Vamos aqui para o comunicações. Vou colocar caixas. Deixa eu ver meus números aqui na licença. O meu caixa é o 2,31. Então, 2,31. Meu balcão eu sempre boto 20. Depois eu vi que eu estava colocando o meu vendedor sempre para ser identificado no início da venda, porque eu quero testar os comissionamentos, cancelamentos, etc. Então, eu vou botar isso aqui. Pronto, faço uma exportação agora para PDVs. E agora eu tenho que deixar meus PDVs aptos para isso aqui dar certo, né? Então, o meu PDV aqui do modo treinamento, ele já estava ok aqui na minha configuração, ele já estava como 2, já estava como simples. O que eu tenho aqui? Base local, meu catálogo aqui já preenchido, tá? E eu estou usando o servidor de TEF nesse IP180, que é uma VM que está sempre ligadinha lá, tá bom? Então, esse aqui é o servidor. Eu fiquei na dúvida se tem que impede para vocês usarem. Eu lembro que eu tinha comprado esses troços. Tem aí? Então, você? Eu não entendi o que vocês falaram, picotou. Tem ou não tem? Eu tenho. Tem? Tá, legal. Então, esse aqui, ó, 127, quer dizer que eu estou mexendo nessa base desse sistema, dentro desse catálogo, e estou usando o meu servidorzinho de TEF no 180 aqui, tá? Então, essa parte aqui já foi. E o meu PDV aqui de nota fiscal eletrônica é o 31, ele já tem uma numeração aqui seguindo. Aqui meu TEF não está certo, deixa eu acertar. O catálogo está ok, então aqui meu PDV também de nota eletrônica está pronto. Vou abrir o TX aqui dos dois caras aqui. Eles deveriam receber as cargas, né? Isso. Muito bom também dar uma olhadinha no programa do Xbase View para vocês conhecerem um pouquinho o que está rolando aqui por dentro. O PDV está com tabelas novas. Ele está recebendo uma tabela do CITEP, uma tabela de cartões e uma tabela de TX, né? De taxas, né? Então, tem umas coisinhas novas aqui. Nesse momento está tudo vazio, porque não é o TX que manda para dentro do banco, né? Quem manda para o banco é o próprio PDV. Eu vou abrir o PDV aqui para ele receber a carga.
E vou parar aqui um pouquinho, porque eu quero explicar umas coisas para vocês. Como é que funciona o programa? Vou aqui no financeiro. A ideia do software vai ser a empresa pegar esse extrato aqui e acompanhar tudo que está acontecendo na loja inteira, através disso, sabe? Então, por exemplo, a primeira coisa que seria uma ideia legal de controle é a empresa, no fundo de caixa, ela colocar qual é o valor que ela tem disponível para o fundo de caixa. Lá na Galante, por exemplo, numa reunião que a gente fez com eles nos informaram que, em média, cada loja tem 6 mil de fundo de caixa. Então, aqueles R$300 que dá entrada todo dia faz parte de um conjunto ali de dinheiro entre moedas, cédulas bem pequenas, entendeu? Que dá um total de R$6.000 em dinheiro bem trocadinho. Então, o que a gente faz aqui? A gente vem aqui no sistema, nesse lugar aqui, ó, ajuste de saldo, e coloca aqui um saldo R$6.000 aqui, ó, tá? Então, esse saldo de R$6.000 que eu tenho aqui no fundo de caixa é o dinheiro todo que a empresa tem para essa função. Quando eu for trabalhar aqui o meu PDV e fizer uma entrada de operador, digamos que eu vou fazer aqui R$300 de fundo de caixa, o Master. Quando ele faz essa operação, a empresa deveria estar vendo também o que está acontecendo aqui, ó. Então, o que era legal fazer na fase de teste? Deixar aqui um TX aqui aberto para acelerar o processo e deixar aqui um comunicações aqui também aberto assim, ó. Porque aí você faz uma operação no PDV, dá uma sincronizada aqui e já recebe. E aí você vai dar uma olhadinha aqui. E aí você vai ver que aqueles R$300 de fundo de caixa já abateu do valor aqui da pessoa e foi para a conta de dinheiro da empresa. Tá? Então, agora sim eu estou falando das mudanças desse programa. Tudo bem? Porque até o momento ali foi o seguinte, foram mais algumas adequações para facilitar a instalação e passos aí de como você configura o programa. Agora, esse daqui é o programa rodando financeiro. Qual foi a ideia do software? No geral, todos os nossos analistas aí têm um sistema do cliente até no financeiro global só. E ninguém sabia fazer o sistema aí daqui para frente. A ideia é agora a gente, tipo assim, o financeiro global está aqui, ótimo, mas a gente parte o nosso treinamento com o cliente já mostrando para ele a loja dele funcionando. Entendeu? Isso muda bastante a visão do sistema em relação a tudo aí com a turma. Então, olha só. Olha que maneiro. O que eu estou passando aqui para o cara? Eu estou mostrando para ele que eu estou controlando a loja dele em cada processo de venda, né? Entendeu? E aí, olha só que maneiro. Eu vou aqui e faço uma saída de operador. Dou aquela aceleradinha aqui. E... tem um intervalo de pelo menos, acho que a virada de 1 minuto. Acho que é isso que eu estou percebendo aqui. Já não tem o mesmo ID. Acho que foi uma mudança também no programa agora. Aí, o que acontece? Eu esperei um pouquinho aqui, ele fez a sincronização, vocês viram que aqui mudou, tá vendo? E, nesse caso, o que ele fez? Ele fez uma transferência do dinheiro daqui para cá, ó. Tá? Deu para entender essa parte aí?
Então, o que acontece? À medida que vai usando o troco durante o dia na loja, digamos um cara que tenha 5 PDVs, então ele vai mostrar aqui todos esses fluxos aqui de dinheiro que foi para o PDV do cara e quanto que voltou quando faz a saída. A partir disso, a gente tem aqui alguns relatórios no programa, né? Os relatórios estão... O relatório não está aparecendo aqui. Por que será que não está? Ele está pegando o menu da licença. E esse menu da licença está com menos recursos. Vocês vão precisar fazer isso aqui no programa também, quando instalar. Ó. Atualizar o menu do software e redefinir a senha. Deixa eu ver se ele abriu aqui. Ainda não trouxe. Tem um botão relatórios aqui embaixo. Tenta fechar o RP. A gente só tem esse detalhezinho também. Fechar o RP e ele aparecer. Vou tentar. Eu vou tentar redefinir o menu depois de abrir o RP de novo. Deixa eu ver se isso vai dar certo. Vou comentar depois, uma ordem específica dele. Não sei se é o RP, não. Você coloca o aplicativo no seu celular, né? Aqui no homologação, vou ver se isso aqui vai dar certo. Vocês colocam aqui como desenvolvimento e... Bota desenvolvimento aqui. Homologação aqui. Está com um bugzinho visual aqui. Homologação do CPF, sim. Tem que botar isso aqui também. Tá, e tem um que eu tirei daqui, que vocês vão encontrar só aqui no parametrização. Deve resolver. É porque, o que acontece? O nosso interno não está atualizado, então a minha licença tem menos recurso do que o programa, né? Vocês procurem por um chamado liberar. Liberar recursos e bota assim nele. Agora vamos ver se vai aparecer lá. Agora veio, ó. Tá? Então, olha só. Voltando, né? Aqui no meu extrato, a gente veio acompanhando esse caixa geral aqui.
Esse camarada foi colocado, por exemplo, a gente fez um ajuste de saldo. Ele foi para um grupo chamado Receitas a Identificar. Se a gente pegar aqui agora, ó, fluxo de caixa mensal, vocês vão perceber que esse dinheiro entrou para cá. Ó. Entendeu? Por quê? O ajuste de saldo no sistema significa que você não tem lastro da informação, né? Digamos que eu peguei aqui, estou começando uma instalação nova, e a pessoa já me passa que o que ela tem de dinheiro é R$ 6.000. Então, eu não tenho um lastro disso. Esses R$ 6.000 veio de vendas passadas, ou foi de uma transferência, ou eu não sei. Então, ele me manda como receita para identificar. Da mesma forma que se a pessoa fosse, por algum motivo, ajustar esses 6.000 para um valor do tipo, sei lá, 5.950, ela perdeu R$ 50 aí, né? Então, esses R$ 50 que foi perdido também, eu não consigo saber de onde que ele veio, entendeu? Então, numa situação de perda de valor, você vai ter como despesas despesas a identificar, por exemplo, tá? No caso do ajuste de saldo, vocês devem ter percebido que ele pegou e retirou o ajuste anterior e colocou um novo, né? Esse aqui vai ser o comportamento padrão dele mesmo nessas operações de ajuste. Ele sempre pega e finaliza, e a partir do ajuste vocês perceberam aqui que ficou cinza, né? Ou seja, daqui para é como se eu tivesse vindo o meu saldo todinho, e esse aqui é meu saldo final, 5.950. Tá bom? Isso aí vai ficar mais claro daqui a pouco para vocês aí. Agora, olha só. Numa operação de venda, se eu fosse fazer aqui uma entrada de operador, vamos lá para R$ 500 de fundo de caixa. E agora eu já vou fazer... Precisava ter um produto, né? Vamos cadastrar um produto para a gente vender aqui. Produto teste. Vamos fazer ele... Vou fazer um produtozinho com uma base 100 aqui, porque ele fica bem fácil de fazer cálculo, né? Isso. Um produto de R$ 100. Fabricantes, grupos. Deveria ter importado a NCM. Deixa eu importar a NCM. Aí vamos lá, vender um produto, vou vender para o vendedor loja, fechar dinheiro. Vou fazer uma venda para o vendedor 2, ele ganha comissão pela forma de pagamento. Vou fazer uma venda para o vendedor 3, que é por produtos vendidos. Aí o que acontece? As operações que são dinheiro, ticket, livre, eu optei por não fazer ela sincronizar com o sistema a cada transmissão. Tipo, para mim não ficar com o meu extrato aqui, lotado de pequenos cupons fiscais com dinheiro, ticket livre. Porque eu entendo que a pessoa que coloca o grupo livre, ela não está muito afim de controle, né?
E o grupo dinheiro, eu preferi fazer ali um fechamento quando faz a saída de operador. Então, o que a gente vai ter de trabalho aqui no sistema? Durante o dia, e tudo que eu estou fechando em dinheiro, isso ainda não vai me movimentar essa minha conta aqui. Ela vai ser movimentada quando eu fizer a saída desse operador. Quando eu fizer a saída dele aqui, executar aqui o sincronismo, né? Tá chegando aqui o movimento, ó. Aí, a partir disso, eu teria as movimentações. A movimentação da minha própria venda ainda não chegou aqui. Peraí. Ele fez a minha transferência de caixa, né? Acho que agora sim. Aí, o que aconteceu? Eu fiz uma saída de operador, eu mandei o dinheiro novamente aqui para o fundo de caixa. E aqui eu tenho um crédito de R$ 300 de recebimento de forma de pagamento de dinheiro nesse PDV. Com isso, eu vou ter um relatório que vai vir mostrando para mim que eu tive R$ 300 em receita de venda. Galera, seguinte. Como é que está aí até agora? Tranquilo, cara, tá tranquilo. Tá. Então, o que a gente está fazendo aí? A gente está pegando o programa, vários PDVs da loja, e trazendo isso tudo para dentro de um extrato financeiro. Isso não existe no programa, é coisa nova. Estamos pegando essa semana inteira para aprender isso, entender esses processos todos, para depois isso ser convertido em treinamento, que aí esse treinamento tem que ser até um pouco mais suave do que isso que eu estou fazendo aqui, né? Porque é que eu estou tentando mostrar para vocês cada pedacinho ali de onde a coisa acontece. E vocês precisam trabalhar um pouco no programa amanhã cedo, né? Assim que possível, para validar se isso tudo que eu estou falando aqui está acontecendo, tá bom? Se tem algum erro e tal. Essa é a nossa busca aí durante a semana. Ver se alguma coisa está errada. Eu também vou estar lendo o programa de novo, porque eu quero ver se eu estou classificando tudo no lugar certo. Às vezes, alguma classificação ali eu joguei tudo errado. Eu vou estar dando uma revida nele. E qualquer comentário que vocês tiverem também vai ser útil aí para poder ajudar nesse processo. Então, olha só. O que eu acho que a gente tem que ter aqui sempre é em mente a operação que foi feita, né? Então, é um tipo de teste que a gente não pode sair fazendo as coisas sem estar com o pé no chão. Tipo, o que eu fiz, né? Então, olha só. Eu sei que eu fiz R$ 300 de venda, que me converteu em R$ 300 aqui em receita. Isso está no meu dinheiro aqui. E eu também movimentei com comissão de vendedor. Então, preciso dar uma olhada nisso. Comissões a pagar, vou abrir todas as categorias e eu quero dar uma olhadinha como é que aconteceu. Então, por exemplo, para a Ana Cristina, eu fiz uma venda de R$ 100. Estou liberando 20% de comissão. A Ana Cristina recebia comissão pelos produtos vendidos. Então, é isso mesmo. E o Wilder estava recebendo pela modalidade de pagamento. Quando eu abro, ele me especifica isso. O Wilder, pagamento em dinheiro, comissão pelo pagamento de 10%. Não há produto que justifique a comissão, porque, no caso, a comissão do Wilder é por forma de pagamento. Comissão da Ana Cristina, eu tenho só voltado. Comissão da Ana Cristina já é por produto. Então, ela ganhou a comissão porque ela vendeu o produto teste. A comissão era 20%. Tá? Então, isso aí a gente tem que estar atento. E entra a situação que antes da saída de operador, deveria fazer um cancelamento daqueles cupons, ver se também eu estornei. E vocês precisam saber que essa movimentação ela é gerada aqui dentro do sistema através do
da tabela de histórico de financeiro histórico. Essa tabela aqui. Então, basicamente, olha só. Vou usar o banco e vou dar um select aqui. Deu o banco errado, peraí. Esse aqui. O sistema está trabalhando o seguinte. As entradas de operador, suprimento, tudo, são as operações 40. Existe um campo aqui que é o finance, dizendo que ele foi lançado no financeiro. E depois eu venho uma operação de dinheiro e logo em seguida eu venho a 9999, né? E só as operações com esse código que geram comissões do cliente. Então, essa operação 99 aqui, ele é bastante importante para o programa fazer os comissionamentos. E aí ele faz um tratamento disso nos campos de comissão, ó. Né? Vendo aqui, ó. Então, o que acontece? Você vê que a comissão de 10% aqui nessa tabela, ela está para o vendedor número 2. Né? O vendedor número 1 é loja, não tem comissão. O vendedor 2 recebe comissão por produto vendido. O vendedor 3 já seria por forma de pagamento. O vendedor 2 é forma de pagamento e o 3 é por o item vendido. Então, nesse caso, o do vendedor 3 ele vai estar na modo estoque. Vou pegar aqui. Então, aqui agora eu tenho minha modo estoque. E aí eu vou ter também aqui os vendedores, ó. Vendedor 1, vendedor 2, vendedor 3. E a comissão aqui, tá vendo? O flagzinho de comissão, indicando que foi feito o pagamento, tá? Então, o que acontece? Pô, Ida, para que tem que abrir o banco? É porque esse trabalho que eu fiz esses 3 meses aí foi de padronizar os bancos de dados, tanto com venda de PDV quanto venda de RP. Eles não estavam iguais. Por exemplo, uma operação de venda no PDV estava um pouco diferente de uma operação de venda do RP, principalmente nas modalidades de pagamento. O PDV só fazia dinheiro e formas de pagamentos livres. Isso vocês sabem, é a versão que a gente botou na TIPS e tal. Essa versão nova, que eu estou trazendo hoje, ela está com todas as modalidades de pagamento feitas, de cima e embaixo, todas elas. Todas aquelas que eu cadastrei agora. Então, o que acontecia? Aí eu faço uma venda de POS no RP e faço uma venda de POS no PDV, eu queria que os registros fossem iguais, entendeu? Tipo assim, não interessa a fonte foi o RP ou foi o PDV, isso não interessa. Os mesmos campos têm que ser preenchidos, os mesmos campos do PDV têm que ser preenchidos da mesma forma, o mesmo tipo de operação, a mesma quantidade de registro. Então, tipo, se eu faço exemplo, eu faço uma venda ali de dinheiro no PDV, então ele tem um desdobramento para mim de uma operação 999, que é o meu gatilho para gerar comissões de usuários, de vendedores que recebem por forma de pagamento. E aqui eu faço a mesma operação como tipo de venda e disparo o gatilho de comissão para quem faz venda por produto vendido, né? Faz comissão por produto vendido. Quando eu faço essa venda no RP, por exemplo, esse mesmo desdobramento precisa acontecer lá. E entra a situação importante. Quando eu faço um cancelamento, esse desdobramento tem que vir também para cá, desdobrando também. Ou seja, eu tenho que cancelar a operação 10 e cancelar também a operação 999. Então, por que tem que ter duas, se o registro é um? É porque, assim, se vocês pensarem ali nas formas de pagamento que a gente tem, dinheiro,
Dinheiro normalmente é 1 para 1 mesmo, né? Livre é 1 para 1, ticket 1 para 1. Todo o resto é 1 para vários. Então, a grande maioria é 1 para vários. Tipo assim, eu faço um TEF em 3 vezes, eu faço um POS em 3 vezes. Então, se eu estou pagando o cara por comissionamento, eu preciso saber as parcelas a pagar. Entendeu? Então, os parcelamentos acontecem nas operações 9999, tá? E a partir dali é que eu faço o comissionamento. Então, quando eu tenho um cadastro do vendedor e tem aquelas categorias que eu escolho quais são os tipos de comissionamento, eu vou pagar a comissão no ato da venda, ou eu pago a comissão quando eu receber o crédito. Isso tudo vai gerando amarrações dentro do programa para saber se o título foi pago, não foi pago, em que momento que a comissão vai para o extrato do vendedor. Então, estou explicando isso para vocês entenderem que, assim, a gente tem que esmiuçar o programa aí, entendeu? Para poder que todas essas operações sejam testadas, todas elas sejam validadas. Então, é importante que o teste da parte financeira seja um teste criterioso, entendeu? Papelzinho do lado, vou fazer uma operação. Que operação que eu vou fazer? Vou fazer dinheiro, R$100, vou depois fazer uma nova venda de dinheiro de R$50 para o vendedor de comissão por forma de pagamento, vou fazer a mesma venda para um vendedor de produtos vendidos, cancelarei depois dessa operação e vou ver os reflexos do programa. Entendeu? Eu consegui estornar todas essas vendas? Voltou. Então, ele tem que ser um teste controlado. Entendeu? Ele já não é um teste igual ao produto vendido, que eu vendi, deu dinheiro e saiu o cupom e foi. Não, ele é controlado. Eu tenho que saber exatamente a operação e depois ir lá nos relatórios e ver se a operação trouxe o resultado que eu queria. Tá bom? Então, por exemplo, qual é o resultado que eu quero numa operação de venda de dinheiro? Se eu faço uma operação de venda de dinheiro, o resultado que eu quero ter no sistema é que o dinheiro entre aqui, na conta de dinheiro, né? Então, eu consegui isso, meus R$300 entrou aqui. E eu quero que isso entre no meu relatório de fluxo de caixa mensal como receita de venda, tá? E o software agora também está controlando receita de serviço. Por exemplo, se eu fizer uma nota fiscal, mesmo CFOP de venda, e foi num modelo de serviços, ele vai categorizar aquilo como uma venda de serviço. Olha que bacana. Então, isso faz com que uma operação aqui que eu tenho aqui no meu fluxo aqui, ó, se eu abrir mais aqui, ó, ele vai me mostrar minha receita de venda de produtos, de serviços. Isso daqui depois eu comento com vocês. E por aí vai, tá vendo? Então, o que eu tenho aqui? Olha só também que interessante. Evolução dos meus saldos, né? Porque, olha só, isso aqui é um fluxo de caixa. Então, meu saldo anterior era 0. Comecei a operar agora no mês de novembro. Qual foi o meu resultado do mês? Como eu só tive inserts, né? 6.250, eu transporto esse saldo para cá, para dezembro. E ele consegue vir trazendo isso. Tipo, se eu estou em dezembro, ele já trouxe meu saldo de novembro para cá para poder seguir a operação de dezembro, tá vendo? E a gente tem aqui hoje também aqui um fluxo de caixa diário. Ele vai mostrar que aqui nesse dia eu tive 6.250 de recebimento, não paguei nada, então meu saldo final é 6.250. Tá bom? Pessoal, não sei como é que está aí na cabeça de vocês. Eu posso seguir mais um pouquinho ou a gente para por aqui? Alguém pode seguir mais um pouco. Por mim também. Tranquilo, por enquanto. É porque você tem que lembrar que amanhã, às 3 horas, você tem que estar com isso tudo feito e a gente seguir para o próximo, né? Pois é, então eu pensei nisso aqui agora. Né? Não, então é melhor parar. Parar, então. A gente testa até aqui. Só configurar o sistema já vai durar tudo, quase. Só mal para fazer um teste. Só hoje. Porque já tem vários pontos para poder testar, tanto da parte de comissão, quanto da parte da forma de pagamento de dinheiro. Se vocês forem anotando aí pontos a testar, vocês vão ver que já tem bastante coisa aí para poder estar testando, né?
Exatamente. Então, o que acontece? Não adianta a gente, às vezes, colocar muita farofa aí que vai melar, entendeu? Vai melar o negócio. Vai melar. A ideia de até sexta a gente vir com... É para não pesar também, entendeu? É um assunto, né, que a gente... Poder ir fazendo um teste mais monitorado e aos poucos. Né? Fazer um teste monitorado aos poucos. Beleza. Beleza. Legal. Só para deixar claro aqui, a ideia dessa proposta nova é um pouco isso daí, entendeu? A gente... Vamos ser bem claros aqui, eu já até expliquei isso para o Lucas esses dias, que é o seguinte, nós vendemos um sistema por assinatura para os nossos clientes, né? A gente vende sistema por assinatura. Tem cliente que às vezes vai pagar a assinatura de R$100 e poucos, entendeu? O nosso software não é um software caro, é um software barato. A partir disso, o que acontece? O nosso treinamento de financeiro, ele não pode ser um treinamento de financeiro que demande do nosso técnico horas e horas e horas e horas testando, explicando para um cliente o programa. Entendeu? Não é essa a ideia. Por quê? A gente recebe pouco pela assinatura e, às vezes, o treinamento é até dado gratuitamente. Então, essa relação aí de hora técnica versus quanto que a gente recebe, ela tem que ser positiva, não pode ser negativa. Tá? Então, o que rola muito nesse negócio aí? Digamos que vocês já terminaram todos os testes, passou, foi até aceitar. Um deverzinho durante a semana que vocês deveriam fazer seria o seguinte: conhecer aonde estão as coisas aqui no programa, igual eu falei aqui, financeiro. Então, isso aqui você tem que dar uma olhada, ver, pode abrir todas as funções para gerar dúvida para amanhã. Por que tem isso, por que tem aquilo? Segunda coisa, o software já está mandando um plano de contas completo. Está vendo aqui? Ó? Completão aqui. É importante ler esse plano de contas. Tá? E esse plano de contas, a gente tem aqui um doc que eu cheguei a fazer. Despesas essenciais para qualquer empresa. Não precisava estar num grupo privado, talvez categorizar ele. Esse despesas essenciais é o que está aqui, tá vendo? Tá? Então, olha só. O que eu tenho? Eu tenho aluguel, água, alvará de funcionamento, antecipação de lucros e uma lista aqui, ó. Estacionamento, exame médico, farmácia, férias, honorários. Todas essas despesinhas que eu botei aqui, gente, são despesas que tem em qualquer comércio. Ela foi feita meio pensando nos nossos clientes. Nossos clientes são comércio. 99% deles. Então, são despesas que acontecem em qualquer empresa do segmento varejista. O sistema já é instalado com essas despesas. Então, a ideia é tipo assim, a gente nem tem que perder tempo ensinando o cadastro de uma despesa para a pessoa, assim, entendeu? A gente já faria um treinamento voltado ao seguinte: olha aqui, eu vou te ensinar a fazer uma despesa de cartório. Né? Você não paga cartório? Paga. Então, olha como é que você lança o cartório. Entendeu? Estacionamento. Você não tem as notinhas de estacionamento? Ah, tem. Olha como é que você lança. Já vai lá no estacionamento, viu como é que lança? Então, a ideia do treinamento sairia um pouquinho, porque o nosso treinamento hoje, aparentemente, ele às vezes acontece como isso que eu estou fazendo. Eu tenho que mostrar para o cliente onde está o cadastro de despesa, explicar para ele o que é uma despesa, para que é, e aqui você cadastra. Eu queria pular essa parte desse cadastro de despesa e já ensinar o quanto a pagar. Entendeu? Sabe? Já ir para quanto a pagar. Então, tipo assim, fulano, vou te ensinar aqui a cadastrar as contas da sua loja, né? A gente fez os cadastros iniciais e tal. Você vem aqui no quanto vai pagar, despesa, e aqui você escolhe a despesa que você vai lançar, ó. É um aluguel? É um cartório? Aí você coloca aqui a continha, né, que você vai usar para pagar. E foi, né? Cadê o documento? É um recibo, né?
Entendeu? Então, não é que eu quero entrar no quantos a pagar, mas eu quero que só vocês entendam o conceito da ideia. Então, tipo, a gente vai estar saindo de um software que até agora ele é instalado de forma vazia e a gente tem que fazer um treinamento do cliente de todos os pontos para a gente ir para um software que ele já vai com tudo instalado, tudo pré-cadastrado, e eu já ensino o cara a usar. Você entendeu? É essa a diferença. E aí, a nossa equipe, aí, quando a gente for fazer treinamento, eles deveriam conhecer o planinho de contas de despesas, o planinho de contas, essa coisa a gente conseguir explicar bem para eles, às vezes em vídeos, como aqueles pequenos vídeos, em posts que a gente pode fazer pelo Instagram, essas coisas assim. Para que tipo? Todo mundo fala a mesma língua. Olha, como é que faz um lançamento de despesa de cartório no Autocom? É assim. Você entendeu? É dessa forma que lança. Você clica aqui, cartório foi. Tá? Então, assim, a tendência seria o quê? A gente está numa oportunidade boa que os sistemas vão ser migrados para 7. Aí a gente pega o ano que vem e todos os nossos clientes usam o mesmo financeiro. Então, quando cair no suporte, o suporte já sabe a conta que é, já vai saber orientar uma dúvida, entendeu? Porque todo mundo usa o mesmo plano de contas. Tá? Tudo bem? Tudo bem. Vou salvar o vídeo aqui. O Júnior, aí você quebra o galho de postar ele também no YouTube, será? Deixa eu só colocar aqui